O eco dos aplausos ainda reverberava no ar úmido de Lisboa quando Mariana subiu ao palco improvisado na Praça do Comércio, o coração martelando como o repicar dos sinos da sede de Lisboa ao amanhecer. O desfile havia sido um triunfo, tecidos que sussurravam histórias de rendas minhotacedas que dançavam como as ondas do Atlântico em Ericeira, inspirados nas mulheres fortes das aldeias alentejanas que tecem o destino com linhas invisíveis. Mas ali, sob os olhares de centenas, editores de moda de Paris, blogueiros de Milão e o fantasma invisível da pressão da indústria, Mariana não via mais as luzes dos holofotes. Seus olhos fixavam-se apenas em Sofia, parada à beira do tablado, o vestido branco que ela mesma havia costurado agora colado ao corpo pelo suor de emoção, os cabelos loiros ondulados escapando do coque elegante como rebentos de jasmim em um jardim escondido do bairro alto. Eu não posso mais guardar isso, disse Mariana, a voz rouca cortando o silêncio que se instalou como uma névoa sobre o Tejo. O microfone em sua mão tremia e as palavras saíram como um fado improvisado, cheio de saudade e desejo não dito. Sofia, desde o dia em que você pisou na minha ateliê em Alfama, com aquele sorriso que ilumina mais que o sol de Évora no verão, eu soube. Você não é só a minha musa. Você é o fio que costura as minhas noites insones, o padrão que eu tento replicar em cada peça, mas nunca consigo porque nada se compara a você. Um suspiro coletivo subiu da multidão, misturado ao burburinho de câmaras clicando e sussurros escandalizados. Sofia congelou, os lábios entreabertos em um de surpresa, os olhos verdes piscando como faróis no cabo da roca durante uma tempestade. Era o fim do desfile da Semana de Moda de Lisboa, outono de 2025, quando o ar carregava o cheiro de castanhas assadas das ruas e o som distante de um acordeão tocando à imoraria. Mariana, aos 32 anos, havia construído sua marca Fios de Saudade, do zero, uma ateliê modesta em Alfama, onde as paredes ecoavam com as vozes das avós que contavam lendas de mouras encantadas enquanto costuravam mantas de lã. Ela era a filha de uma costureira de Porto Alegre que fugira para a capital nos anos 80 em busca de sonhos maiores que os campos de sobreiros. Sofia, 28 anos, era a modelo que chegara de Faro 2 anos antes, com um portfólio de fotos tiradas nas praias do Algarve, onde o mar beija as falésias com a mesma delicadeza de um beijo roubado. Elas se conheceram em uma sessão de fotos para a coleção de verão, quando Sofia posou com um vestido de linho bordado com motivos de azulejos e Mariana, ajustando a alça, sentiu o primeiro arrepio, não de frio, mas de algo mais profundo, como o tremor de terra que abala o Alentejo em noites quietas. Mas o que ninguém via, atrás das cortinas de veludo vermelho do backstage, era o triângulo que se formava como as ruas labirínticas do Chiado. Havia também Catarina, a agente de Sofia, uma mulher de 35 anos com o charme afiado de uma fadista de Coimbra, cabelos pretos curtos e um terninho impecável que escondia cicatrizes de ambições frustradas. Catarina havia descoberto Sofia em um casting em Setúbal, prometendo-lhe o mundo das passarelas europeias em troca de lealdade absoluta. Você é a minha estrela, Sofia, sussurrava ela nas noites de after-party em hotéis boutique do bairro Alto, servindo copos de Porto enquanto falava de contratos com Milão. Mas Catarina via em Mariana não uma rival romântica, mas uma ameaça à sua rede de contatos na indústria, uma designer emergente que ousava misturar a alta costura com o folclore português, desafiando os gigantes franceses que ditavam as tendências. Naquela noite, após a confissão que explodiu como fogos de artifício na festa dos tabuleiros de Elvas, o mundo de Mariana desabou. Sofia, corando até as orelhas, murmurou um eu. Preciso de tempo antes de ser arrastada por Catarina para o camarim. Que drama é esse, Mariana? Isso não é um fado de taverna, é uma carreira, sibilou Catarina, os olhos faiscando como brasas em uma lareira de pedrógão grande. Mariana recuou, o peito apertado como se um novelo de linha a sufocasse. Ela correu para as ruas de Alfama, onde as lâmpadas de ferro forjado lançavam sombras dançantes nas paredes caiadas, e subiu as escadas íngremes até o mirador de Santa Catarina, de onde o Tejo parecia um lenço de seda estendido ao infinito. Lá, sozinha com o vento salgado, ela chorou pela primeira vez desde a morte da mãe, 5 anos antes, quando o câncer a levou como uma onda traiçoeira em Nazaré. Os dias seguintes foram um turbilhão de fofocas nas redes sociais portuguesas e internacionais. Escândalo lésbico na moda de Lisboa, amor ou marketing, titulava o Diário de Notícias Online. Blogueiros de Porto Alegre e São Paulo, e quando a diáspora lusa, debatiam se era genuíno ou uma jogada ousada para viralizar a coleção.
Mariana trancou-se na ateliê, rodeada por rolos de tecido que cheiravam a lavanda do Douro e a terra vermelha do Alentejo. Suas assistentes, duas irmãs de Évora com mãos calejadas de colheitas, tentavam consolá-la com chá de ervas e histórias de amores perdidos nas romarias de Monsanto. O amor é como o vinho do Dão, Mariana. Precisa de tempo para amadurecer, disse a mais velha, Inês, enquanto alisava uma saia peliçada. Sofia, por sua vez, debatia-se em um hotel em Belém, onde Catarina tecia sua teia. Ela é instável, Sofia. Designers como ela queimam rápido, como as fogueiras de São João no Porto. Eu te dei tudo, capas na Vogue Portugal, convites para o Portugal Fashion Week. Não jogue isso fora por um capricho. Mas nas noites, sozinha no quarto com vista para o mosteiro dos Jeronimos, Sofia revivia o momento. O jeito como Mariana olhara, não como uma modelo descartável, mas como uma igual, uma parceira em um baile de máscaras onde todos fingem ser quem não são. Ela se lembrava das sessões de prova, quando Mariana ria de suas piadas sobre as praias de Odeceies, ou como elas compartilhavam pastéis de nata quentes de uma confeitaria em Belém, lambuzando os dedos de creme e açúcar como crianças em uma festa de São Martinho. O conflito escalou quando Catarina, sentindo o controle escorregar, vazou para a imprensa um segredo, supostas mensagens de Mariana flertando com outras modelos, editadas para parecerem promíscuas. Traição na passarela, a designer que coleciona corações partidos, estampou o Correio da Manhã. Era uma mentira, tecida com a precisão de uma tapeçaria de arraiolos, mas doía como um espinho de alecrim no pé descalço. Mariana, devastada, confrontou Catarina em um café no Rossio, sob o olhar estoico da estátua de Dom Pedro IV. Porquê? Eu nunca te fiz mal. Isso é sobre Sofia ou sobre o seu ego ferido por uma mulher que ousa sonhar sem você no meio? Catarina sorriu friamente, bebendo seu galão como se fosse veneno doce. A indústria não perdoa fraquezas, Mariana. E você é fraca por amar abertamente. Em Portugal, ainda fingimos que o fado é só música, não vida. Sofia descobriu a verdade por acidente, ao encontrar o rascunho de e-mail no laptop de Catarina durante uma viagem de trabalho a Coimbra. Lá, na cidade das serenatas e das bibliotecas joaninas, onde Mondego reflete as luzes das universidades antigas, ela sentiu o chão tremer. Correu de volta a Lisboa de trem, o bilhete amassado na mão, o coração acelerado como o ritmo de um rancho folclórico em Viseu. Encontrou Mariana na ateliê, curvada sobre uma máquina de costura, costurando um vestido de noiva inspirado nas mantilhas de Nazaré, branco como espuma do mar, mas rasgada em um ombro, simbolizando a vulnerabilidade. Era tudo mentira, disse Sofia, caindo de joelhos ao lado dela. Catarina. Ela me manipulou desde o início. Mas você, Mariana, você é real. Como o cheiro de sardinha assada nas festas de Santo António, como o abraço de uma avó em um terreiro alentejano. Elas se abraçaram então, pela primeira vez, sob o teto de vigas de madeira da ateliê, onde pendiam esboços de vestidos que contavam histórias de mulheres portuguesas, as lavadeiras do Douro, as pescadoras da Costa Vicentina, as artistas que desafiam o machismo das tabernas de fado. Não houve beijos urgentes, apenas lágrimas misturadas e promessas sussurradas, como orações em uma capela de romaria. Catarina, confrontada dias depois em uma reunião no Ministério da Cultura, desabou. Eu tinha medo de perder tudo, confessou, os olhos marejados pela primeira vez. Cresci em uma família de tecelãs em Castelo Branco, vendo minha mãe se anular pelo pai. Achei que controlando os outros, eu controlaria meu destino. Foi um momento de reconciliação elegante, não perdão imediato, mas uma ponte tecida com fios de empatia. Catarina renunciou à agência de Sofia, abrindo sua própria consultoria para designers independentes, inspirada na resiliência de Mariana. O clímax veio na semana de moda seguinte, primavera de 2026, quando Mariana e Sofia CEO apresentaram uma coleção conjunta, Laços Invisíveis, tecidos que entrelaçavam padrões de azulejos lisboetas com rendas de Vila do Conde, vestidos que fluíam como o vinho do Porto em uma mesa de Natal. Catarina, agora aliada, sentou na primeira fila, aplaudindo com genuíno orgulho. O desfile terminou com Sofia no palco, vestindo o vestido final, um corpete de seda com bordados de flores de laranjeira, símbolo de amores eternos em casamentos alentejanos, e Mariana ao seu lado, declarando não com palavras, mas com um gesto, entregando-lhe uma chave de prata, gravada com alfama para sempre.
A multidão ergueu-se em ovação e Lisboa, cidade de saudades e reencontros, pareceu aprovar. Mariana acordava todas as manhãs com o canto dos galos distantes de Alfama e quando pelas janelas entreabertas da sua pequena casa no topo de uma colina íngreme. O ar era fresco, carregado do perfume de jasmim que trepava pelas treliças de ferro forjado, misturado ao cheiro de pão fresco das padarias que se preparavam para o dia. Aos 32 anos, ela havia transformado aquela casa herdada da avó, uma fadista anônima que cantava em tabernas escondidas de moraria, em sua ateliê pessoal. As paredes, pintadas de um azul desbotado como o céu de um verão no Minho, estavam cobertas de esboços amarelados, silhuetas de mulheres com saias rodadas inspiradas nas danças das romarias de Vila Real, corpetes justos que evocavam as armaduras invisíveis das donas de casa de Trás-os-Montes. Naquela manhã de setembro de 2025, porém, o ritual habitual foi interrompido por um telefonema. Era o seu produtor, João, um homem atarracado de beja com bigode espesso e sotaque alentejano que arrastava as vogais como mel. Mariana, o desfile está confirmado para a Praça do Comércio. Patrocínio da Delta Cafés e da Sograp. Mas ouve, a Sofia vai ser a estrela. A Catarina insistiu. O nome de Sofia caiu como uma nota alta em uma melodia de fado, fazendo o coração de Mariana pular. Sofia, a modelo de faro com olhos que pareciam pedaços do mar da Ria Formosa, havia se tornado indispensável nas últimas coleções. Não só pela graça com que se movia na passarela, como uma gazela nas falésias de Sagres, mas pela forma como inspirava Mariana durante as provas, rindo das trapalhadas com alfinetes e partilhando histórias de verões passados em festas de Ourique, dançando ao som de concertinas. Mariana desligou o telefone e desceu para a cozinha, onde preparou um pequeno almoço simples, pão de milho com queijo de Nisa e uma chávena de café forte, preto como a noite em que sua mãe lhe ensinara a cozer à luz de uma lamparina. Enquanto comia, folheava o caderno de esboços para a nova coleção Saudades Tecidas. Cada peça era um tributo à alma portuguesa, um vestido de chifão com estampas de sobreiros retorcidos, homenageando as planícies de Évora onde sua mãe crescera, uma blusa de linho bordada com motivos de filigrana de Viana do Castelo, simbolizando a delicadeza das joias que as mulheres usam em procissões de Corpus Christi. Mas no fundo de cada desenho, escondido como um segredo em uma carta de amor, estava Sofia, a curva do seu pescoço como a linha do horizonte em Sintra, o sorriso que iluminava mais que os vitrais da Sete de Mar. O dia passou em um vórtice de preparativos. Na ateliê principal, no coração de Alfama, as assistentes, Inês e sua irmã Lourdes, de Évora, costuravam furiosamente. Olha esta renda, parece as teias de aranha nas vinhas do Cartacho depois da neblina, comentou Inês, os dedos ágeis voando sobre a máquina singera herdada da avó de Mariana. Elas eram mais que empregadas, eram confidentes, guardiãs de segredos tecidos em conversas sussurradas durante pausas para bolos de amêndoa. Mariana confidenciara a elas sobre Sofia meses antes, após uma prova noturna regada a vinho verde. É como se ela fosse o padrão que eu sempre procurei, mas nunca desenhei, dissera, corando como uma rapariga em sua primeira quermesse. À tarde, Sofia chegou, pontual como o cimo do convento do Carmo. Vestia jeans simples e uma camisola de algodão que realçava sua silhueta esguia, os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo que balançava como palmeiras no vento de Tavira. Pronta para mais uma sessão de tortura com alfinetes, brincou ela, beijando o ar perto das bochechas de Mariana, um gesto que durou um segundo a mais do que o profissional. Catarina, sua agente, seguia-a como uma sombra elegante, carregando uma pasta de cor com contratos e um iPad cheio de e-mails urgentes. Aos 35 anos, Catarina era o epítome da sofisticação lisboeta, óculos de armação fina, batom vermelho como o vinho de colares e uma postura que lembrava as estátuas de rainhas em Belém. Vinda de uma família de advogados em Coimbra, ela havia trocado as salas de audiência pelas salas de casting, construindo um império de modelos que desfilavam de Estoril a Estocolmo. A prova começou com risos, Sofia girando em um vestido de tule bordado com conchas de praias da costa de Caparica, Mariana ajustando a bainha com mãos que tremiam ligeiramente. Você fica como uma sereia alentejana, pronta para fisgar o mar, murmurou Mariana, e Sofia riu, um som cristalino que encheu o espaço como o tilintar de copos em uma festa de São João. Catarina observava de um canto, os lábios apertados em uma linha fina.
Ela via o brilho nos olhos de Sofia, o rubor nas bochechas de Mariana e sentia uma pontada, não de ciúme romântico, mas de posse ameaçada. Sofia era sua descoberta, sua aposta no mercado. Perdê-la para uma paixonite seria como perder um diamante em uma rede de pesca. Ao fim da tarde, enquanto Sofia se trocava, Catarina puxou Mariana para o lado, no pátio interno onde gerânios vermelhos cascateavam das varandas. Cuidado com o que sentes, Mariana. Esta indústria come corações como sardinha em lata. Sofia tem futuro em Paris, Milão. Não aprenda aqui com sonhos de ateliê. As palavras foram ditas com um sorriso, mas cortaram como o vento cortante de Cabo Carvoeiro. Mariana assentiu, engolindo nó na garganta, mas naquela noite, sozinha em casa, escreveu em seu diário: Sofia é o meu fado vivo, a melodia que eu canto sem voz. Como posso silenciá-la? Os dias voaram até o desfile. Lisboa pulsava com energia, as ruas do Chiado lotadas de turistas, admirando as montras de joalheiros, o aroma de bifes de bacalhau fritando em tascas do bairro Alto, o som de guitarras espanholas misturando-se ao fado em travessas estreitas. Mariana supervisionava os últimos ajustes, dormindo pouco, sonhando com Sofia em vestidos que flutuavam como fantasmas em uma noite de Todos os Santos. Finalmente, a véspera chegou. No ensaio geral na Praça do Comércio, com o Tejo ao fundo refletindo o pôr do sol como um espelho de mercúrio, Sofia desfilou pela primeira vez a peça principal, um gown de seda vermelha inspirado nas bandeiras das romarias de Esposende, com mangas bufantes que evocavam as velas de barcos de pesca em Aveiro. Enquanto aplausos ecoavam, Mariana sentiu o impulso crescer, como uma onda se formando no horizonte de Peniche. Ela subiu ao palco, o microfone frio em sua palma suada, e as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. A confissão foi um terremoto, abalando não só o tablado, mas as fundações do seu mundo. Sofia, atonita, deixou cair uma flor de laranjeira que segurava, símbolo de amor em Portugal, e o pétalo branco rolou até os pés de Mariana, como um convite mudo. A multidão dispersou-se devagar, como névoa se dissipando ao amanhecer em Óbidos, deixando para trás um rastro de copos vazios de moscatel e cartões de visita amassados. Mariana ficou parada no centro do palco, o gown de ensaio ainda colado ao corpo pelo calor da noite, sentindo os olhares como agulhas em uma costura apressada. Sofia havia desaparecido no turbilhão de flashes e parabéns falsos, levada por Catarina cujos saltos ecoavam como tiros em uma rua de Mafra. Venha, querida, vamos para o after no Hotel Santa Justa. Tem editores da Elle Portugal esperando, ouvir a Mariana Sofia ser arrastada, a voz dela um sussurro perdido no burburinho. Sozinha agora, Mariana desceu os degraus do tablado, os pés doendo nos sapatos de salto inspirados nas Sabrinas de Porto Alegre. Caminhou pela Praça do Comércio, passando pela estátua de D. José I que olhava com olhos de bronze impassíveis, como se dissesse o amor em Portugal é sempre uma batalha contra o destino. O Tejo lambia preguiçosamente as escadas de pedra e o ar salgado misturava-se ao cheiro de marisco grelhado de uma tasca próxima. Ela parou em um banco sob um candeeiro, tirando o telefone da bolsa bordada à mão. Mensagens piscavam, parabéns de Inês e Lourdes, um emoji de coração de João e nada, silêncio absoluto, de Sofia. O after-party no Hotel Santa Justa era um vórtice de glamour forçado, lustres de cristal derramando luz sobre mesas cobertas de petiscos, queijos de serpa, enchidos de chaves, figos recheados de amêndoas do Algarve. Músicos tocavam um fado moderno, guitarras elétricas misturando-se ao violão clássico, cantando de amores partidos em terras distantes. Mariana chegou tarde, o rosto lavado mas os olhos vermelhos denunciando a tempestade interna. Foi recebida com tapinhas nas costas e brindes. Que confissão, Mariana! Vai viralizar mais que o vídeo da quermesse de Marco de Canaveses. Mas por dentro, ela se sentia exposta, como um esboço inacabado pendurado em uma galeria de belas artes. Sofia estava no centro do salão, cercada por um grupo de modelos e fotógrafos, o vestido branco agora complementado por um chale de renda que Mariana reconhecera como de sua coleção anterior. Catarina pairava ao lado, servindo copos de ginginha com um sorriso predatório. Quando os olhos de Sofia encontraram os de Mariana através da sala, houve um instante, um batimento de coração, de conexão elétrica, como o raio que ilumina as vinhas do Douro em uma tempestade.
Mas Catarina interveio, puxando Sofia para uma conversa com um editor italiano, e o momento se dissolveu como açúcar em chá de hortelã-pimenta. Mariana pegou uma taça de vinho verde e recuou para um canto, perto de uma janela que dava para o elevador de Santa Justa, sua estrutura gótica perfurando a noite como uma agulha gigante. Ali, conversou superficialmente com uma jornalista do Público que anotava furiosamente. Então, foi espontâneo? Ou planeado para o bus? Espontâneo como o fado que nasce na alma, respondeu Mariana, forçando um sorriso. Mas internamente, o pânico crescia. E se Sofia a visse como uma louca impulsiva? E se a indústria, com sua teia de favores e sussurros, a rotulasse como uma designer dramática, acabando com suas chances de expansão para o Porto Fashion? Perto da meia-noite, Sofia escapuliu para o terraço do hotel, onde o ar fresco de Lisboa trazia ecos distantes de risos e música de uma tasca no chiado. Mariana, sentindo a necessidade de ar, seguiu-a instintivamente. Encontrou-a encostada à grade, olhando para as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas, o castelo de São Jorge coroando a colina como uma coroa de rainha moura. Sofia, chamou Mariana baixinho, o coração na garganta como um novelo embolado. Sofia virou-se devagar, os olhos verdes brilhando com a umidade da noite. Mariana. O que foi aquilo? No palco. Diante de todos. A voz dela era um misto de confusão e algo mais suave, como o sussurro de folhas de oliveira em reguengos de Monsaraz. Mariana aproximou-se, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Eu não aguentei mais. Todas as noites, costurando sozinha, eu pensava em você. No jeito como você ri das minhas trapalhadas, como me fazes sentir vista não só como designer, mas como eu. É como se você fosse o azulejo que faltava no mosaico da minha vida. Sofia baixou o olhar, traçando o padrão do shell com os dedos. Eu sinto algo também, Mariana. Desde Faro, quando cheguei aqui sonhando com passarelas, você foi a primeira que me tratou como mais que um corpo bonito. Mas Catarina. Ela diz que isto pode arruinar tudo. Contratos, viagens. E eu tenho medo. Medo de ser a rapariga do sul que veio longe demais e perde o equilíbrio como um barco em mar alto em lagos. Elas ficaram em silêncio, o som da cidade preenchendo o vazio, um acordeão tocando grândola, Vila Morena em algum beco, o ronco de um elétrico subindo a colina. Mariana estendeu a mão, tocando levemente o braço de Sofia, um toque casto, como roçar de tecidos em uma prova. Não é sobre arruinar. É sobre tecer algo novo. Como as avós alentejanas que fazem mantas de retalhos, nada se perde, tudo se transforma. Sofia sorriu fracamente, mas antes que pudesse responder, a porta do terraço abriu-se com um rangido e Catarina surgiu, o rosto uma máscara de preocupação fingida. Sofia, o editor quer-te para uma foto. Agora. O momento evaporou, deixando Mariana com o eco de um talvez amanhã. Na manhã seguinte, o escândalo explodiu. Redes sociais fervilhavam, vídeos da confissão com legendas em português, inglês, francês, Lesbian Love Confession Shakes Lisbon Fashion Week. Fóruns de moda em Lisboa debatiam se era empoderador ou um erro de cálculo. Mariana acordou com o telefone tocando incessantemente, chamadas de patrocinadores preocupados, mensagens de apoio de designers independentes de todo o país, de Vila Nova de Gaia a Évora. Inês e Lourdes chegaram cedo, trazendo croissants de uma padaria em Alfama e abraços firmes. Deixa que falem, mana. O amor verdadeiro é como o azeite de trás-os-montes, puro e não se estraga com tagarelice. Mas o golpe veio à tarde, quando um e-mail de Catarina chegou. Sofia precisa de espaço. Cancela as próximas provas conjuntas. Profissionalismo acima de tudo. Anexado, um artigo do Jornal de Notícias. Rumores de flertes múltiplos na ateliê de Mariana, fontes anónimas revelam. Era falso, uma montagem grosseira de mensagens editadas, mas o dano estava feito. Mariana sentiu o mundo girar, como em uma dança de varinas em Matosinhos.
Correu para o mirador da Senhora do Monte, subindo as escadas aos tropeções, e ali, com Lisboa aos seus pés como um tapete de azulejos, chorou pela traição que não era só de Catarina, mas da indústria que devorava sonhos como um lobo faminto. Os dias que se seguiram à confissão foram um purgatório de silêncios e sombras, como as tardes nubladas de inverno em Viana do Castelo, onde o mar Atlântico sussurra promessas que nem sempre cumpre. Mariana mergulhou na ateliê como se fosse um convento, costurando com fúria maníaca, vestidos que choravam em camadas de tule translúcido, blusas com bordados de lágrimas estilizadas inspirados nas cantadeiras de fado de Alfama. Inês e Lourdes trocavam olhares preocupados, servindo-lhe infusões de camomila colhida nos campos de Idanha Nova e contando anedotas de feiras de São Mateus em Viseu para arrancar um sorriso. Lembra-te da vez que costuraste o vestido da noiva de Évora ao avesso? O amor bagunça tudo, mas no fim fica bonito, disse Lourdes, os olhos twinkling como estrelas em uma noite clara de Alqueva. Sofia, confinada em um apartamento alugado no Príncipe Real, bairro de embaixadas e galerias de arte onde o ar cheirava a livros velhos e café torrado, debatia-se em um mar de dúvidas. Catarina visitava diariamente, trazendo pilhas de roteiros de castings, Milão na próxima semana, Sofia. Uma campanha para a Gucci, com fotos nas colinas de Chianti. Esquece o drama lisboeta, o mundo é maior que uma praça. Mas nas noites, sozinha com uma garrafa de vinho de Bucelas e um prato de bacalhau à brasa encomendado de uma tasca, Sofia revivia o terraço do Santa Justa. O toque de Mariana fora elétrico, casto, prometendo não possessão, mas parceria, como duas tecelãs partilhando um tiara em uma aldeia transmontana. O vazamento das mensagens falsas atingiu Sofia como uma onda em uma praia de Comporta. Ela viu o artigo no Instagram, compartilhado por uma influenciadora de Porto, e sentiu o estômago revirar. Correu para o laptop de Catarina, deixado descuidadamente em uma mesa de café, e encontrou o rascunho, edições grosseiras em Photoshop, textos colados de conversas antigas torcidos para insinuar infidelidades. Porquê, Catarina? Porquê me mentires? Confrontou-a naquela tarde, no café à brasileira do Chiado, onde poetas como Fernando Pessoa outrora sonhavam. Catarina, bebendo um expresso curto, não piscou. É pela tua carreira, Sofia. Mariana é fogo-fato, queima rápido e deixa cinzas. Eu protejo-te, como sempre fiz desde Setúbal. Mas a semente da dúvida germinara. Sofia escapuliu para uma caminhada pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde caminhos de cascalho serpenteavam entre palmeiras e orquídeas exóticas, o ar úmido evocando os jardins de Monserrate em Sintra. Sentou-se em um banco de ferro sob uma pérgola de glicínias e ligou para a mãe em Faro, uma pescadora de ouriços de mar com mãos calejadas e voz rouca de salmãe. O que fazes quando o coração te diz uma coisa e a cabeça outra? A mãe riu, um som como ondas quebrando armações. O coração é como o mar, filha, às vezes traiçoeiro, mas sempre verdadeiro. Cego, como eu segui o teu pai nas tempestades. Impulsionada, Sofia pegou o elétrico 28 até Alfama, subindo e descendo colinas como um fado errante. Bateu à porta da ateliê no fim da tarde, o sol poente tingindo as fachadas de laranja como em uma festa de São Pedro em Gondomar. Mariana abriu, desgrenhada, com uma agulha ainda presa à blusa, os olhos inchados mas acesos de surpresa. Sofia. Entra. Elas sentaram-se no chão, rodeadas por retalhos de tecido colorido, vermelhos de vinho do Alentejo, azuis de azulejos de Óbidos, e Sofia contou tudo, o laptop, as edições, as mentiras de Catarina. Eu acreditei nela porque tinha medo. Medo de ser eu mesma, de amar uma mulher numa indústria que ainda sussurra sobre discrição nos bastidores de desfiles em Cascais. Mariana ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo como gotas de chuva em folhas de sobreiro. Quando Sofia terminou, estendeu a mão, traçando um padrão invisível no joelho dela. O medo é o maior traidor, Sofia. Minha mãe morreu sem dizer à família que amava uma costureira em Évora, escondeu até o fim, por vergonha da aldeia. Eu não quero isso para nós. Elas falaram até a noite cair, partilhando uma garrafa de Porto Tawny e bolinhos de bacalhau fritos por Inês, que espiava da cozinha com um sorriso cúmplice. Não houve declarações grandiosas, apenas uma promessa tácita de caminhar juntas, passo a passo, como peregrinas na rota de Santiago pelo interior minhoto.
Mas o triângulo apertava. Catarina, sentindo a deserção, escalou o ataque, cancelou reuniões com patrocinadores de Mariana, espalhando sussurros em grupos do WhatsApp de agentes, instável, emocional demais para parcerias sérias. Um convite para um desfile em Madrid foi revogado e uma loja em Coimbra adiou a venda da coleção. Mariana, ferida, confrontou Catarina em um jantar de networking no Four Seasons Ritz, hotel de mármore e lustres que ecoava o luxo de Sintra. Isto acaba aqui, Catarina. Deixa-nos em paz. Catarina riu, cortando um bife de vazia com precisão cirúrgica. Paz? Esta é guerra, querida. Pela Sofia, pela indústria. Você acha que pode entrar com seus vestidinhos folclóricos e mudar as regras? Portugal ainda é terra de conveniências, não de contos de fadas. O confronto vazou, claro, para os tabloides. Rixa entre agente e designer, amor lésbico ou inveja profissional? A pressão montou e Sofia, dividida, cancelou uma prova, deixando Mariana sozinha com fantasmas. Ela viajou para o Alentejo, para a casa da infância em Raiolos, onde as planícies se estendem como um tapete infinito de cortiça e trigo. Lá, entre oliveiras centenárias, costurou sozinha à luz de velas, chorando por uma reconciliação que parecia distante como Évora à vista de um planalto. Sofia, em Lisboa, sonhava com ela, acordando com um som de gaivotas no Tejo, questionando se o amor valia o preço da solidão. O ponto de virada veio em uma feira de artesanato em Évora, onde Mariana expunha protótipos. Sofia apareceu de surpresa, de trem de Lisboa, vestindo um vestido simples de algodão que comprara em uma loja de souvenirs. Eu vim buscar-te, disse, os olhos firmes como âncoras em uma baía de Setúbal. Elas caminharam pelas ruas de mármore branco, parando em uma confeitaria para pastéis de tocinho do céu, doces conventuais que derretem na boca como promessas. Catarina demitiu-me como cliente. Disse que eu era ingrata. Mas eu sinto-me livre pela primeira vez. Com Sofia ao seu lado em Arraiolos, Mariana sentiu o peso do mundo aliviar como uma manta de lã transmontana removida dos ombros em uma noite de verão. Elas passearam pelas ruas empedradas, onde o sol poente tingia as casas brancas de ouro e o ar cheirava a terra arada e azeitonas recém-colhidas. Pararam na igreja de São João, admirando os azulejos setecentistas que contavam histórias bíblicas com a delicadeza de um bordado de Vila Viçosa. Olha, cada azulejo é uma peça no mosaico, murmurou Mariana, traçando um padrão com o dedo. Como nós, fragmentos que se unem para formar algo maior. Sofia apertou sua mão, um gesto simples que dizia mais que palavras, um laço tecido com fios de confiança renascida. Voltaram a Lisboa de carro alugado, o rádio tocando canções de Marisa, a fadista que cantava de amores resilientes com voz de veludo rasgado. No caminho, pararam em Montemor Novo para um piquenique, pão de candeia com chouriço de Estremoz, queijos frescos e uvas moscatel das vinhas vizinhas. Sentadas sob uma azinheira centenária, Sofia abriu-se como uma flor de papoila ao sol. Cresci em Faro vendo minha mãe limpar peixe no mercado, sonhando com um mundo além do mar. Catarina prometeu isso, mas cobrou concorrentes. Contigo, sinto-me como se pudesse voar, como as andorinhas que migram para o Tejo na primavera. Mariana contou suas próprias cicatrizes. A mãe, que costurava vestidos de noiva em Porto Alegre, mas escondia seu amor por uma vizinha viúva, morrendo com um segredo na garganta como um espinho de cardo. Ela me ensinou a cozer retas perfeitas, mas nunca a curvar-me ao que o coração pede. Elas choraram juntas, lágrimas salgadas como o mar de Sagres, e riram de memórias bobas, a vez em que Sofia tropeçou em uma prova, caindo nos braços de Mariana, ou quando costuraram um vestido errado e o transformaram em uma capa de chuva inspirada nas capas de lã dos pastores da Serra da Estrela. De volta à capital, o triângulo se reformava com fúria. Catarina, humilhada pela deserção de Sofia, orquestrou uma campanha sutil mas letal, e-mails para patrocinadores de Mariana alegando instabilidade emocional, cancelamentos de entrevistas na RTP, boatos em fóruns de moda sobre plágio em fios de saudade, acusações infundadas de copiar padrões folclóricos sem crédito às artesãs alentejanas. Um fornecedor de tecidos em Guimarães atrasou entregas, citando preocupações éticas.
Mariana, vendo a coleção de primavera em risco, passou noites em claro, o telefone mudo exceto por mensagens de apoio de aliados improváveis, uma estilista de Braga que partilhava histórias de amor escondidos, um fotógrafo de Leiria que oferecia sessões grátis. O clímax irrompeu em uma reunião no Ministério da Economia, em Lisboa, onde designers emergentes pitchavam para fundos europeus. Mariana apresentou Laços Invisíveis, uma coleção colaborativa com Sofia como musa e CEO-criadora, vestidos que fundiam azulejos de cobalto com rendas de peniche, saias que fluíam como Douro em cheia, simbolizando uniões fluídas e resilientes. Catarina estava lá como consultora convidada e no QIA lançou a bomba. Admira a paixão de Mariana, mas questiona a originalidade. Esses padrões. Ecoam demais as tapeçarias de Sor, sem reconhecimento às artesãs locais. Foi um golpe baixo, e quando as tradições de solidariedade comunitária que Catarina agora pervertia. A sala gelou como um inverno em Trás-os-Montes. Mariana, de pé no pódio, sentiu o sangue ferver como vinho tinta em uma panela lentejana. Catarina, você fala de reconhecimento? Você que explora modelos como mercadorias em uma feira de Barcelos, prometendo glória mas entregando correntes? Sofia, na plateia, levantou-se, a voz firme. Eu sou prova viva. Catarina me manipulou, vazou mentiras para nos separar. Mas o amor de Mariana é autêntico, como o fado que nasce nas ruas de Alfama, cru, honesto, português até medula. O escândalo explodiu ali mesmo, câmaras de TV capturaram tudo e na manhã seguinte, o Expresso estampava guerra no Ministério. Amor lésbico expõe a hipocrisia da moda portuguesa. Catarina, encurralada, fugiu para um café no Terreiro do Paço, onde afogou as mágoas em conhaque de Lourinhã. Mas em vez de raiva, veio a reflexão, sozinha à mesa de mármore, lembrando a mãe em Castelo Branco, tecendo tapetes enquanto o pai bebia e gritava, Catarina viu o paralelo. Eu me tornei o monstro que fugi, murmurou para si, os olhos fixos no Tejo que fluía impiedoso. Sofia e Mariana, exaustas mas unidas, refugiaram-se na ateliê. Costuraram juntas pela primeira vez, Sofia inexperiente, rindo das linhas tortas, Mariana guiando suas mãos com paciência de mestra-escola em uma aldeia beirã. É como a vida, disse Mariana, desfazendo o nó. Às vezes, erramos o ponto, mas continuamos. A noite terminou com elas adormecidas no sofá, cabeças encostadas, sonhando com desfiles onde o amor não era segredo, mas padrão principal. A reconciliação com Catarina não veio como um raio de sol em uma manhã de Monsanto, mas como uma chuva fina que nutre a terra seca do Alentejo, gradual, inesperada, transformadora. Dias após o confronto no Ministério, Catarina apareceu na ateliê de Alfama, não com a postura de rainha, mas com os ombros caídos como uma fadista após uma canção de perda. Vestia um casaco simples de lã de Miranda do Corvo, os cabelos despenteados pelo vento de noroeste que soprava do Tejo. Posso entrar? Perguntou, a voz baixa, sem o tom imperioso de outrora. Mariana, no meio de uma costura, hesitou, a agulha parada no ar como uma espada suspensa. Sofia, ao lado, apertou sua mão em sinal de apoio. Por que agora? Perguntou Mariana, mas abriu a porta mesmo assim, hospitalidade portuguesa, afinal, é como o vinho, oferecido mesmo a estranhos. Elas sentaram-se na mesa de trabalho, rodeadas por amostras de tecido, sedas de Macau com padrões de dragões estilizados, linho de Vila Real bordado com folhas de castanheiro. Catarina tirou da bolsa uma garrafa de licor de medronho de Monchique e 3 copos pequenos. Para desentupir as gargantas e as almas, disse, servindo com mãos que tremiam ligeiramente. A confissão veio engolfadas, como um rio após uma tempestade em Gerês. Eu nasci em Castelo Branco, numa casa onde o tiar da minha mãe era o único som alegre. O pai bebia, batia, e ela tecia para esquecer. Eu jurei nunca ser como ela, dependente, silenciada. Entrei na moda para controlar, para moldar destinos como linhas em uma peça. Sofia foi a minha obra-prima, mas quando vi você, Mariana, sendo com paixão genuína, odiei. Porque você ousava ser vulnerável, algo que eu nunca aprendi. Lágrimas caíram no copo, misturando-se ao licor doce amargo. Perdoe-me. Não por piedade, mas porque merecem paz. Sofia, com olhos suaves como o mar calmo de quarteira, estendeu a mão.
Nós todos carregamos tiares quebrados, Catarina. O meu era a pressão de ser a beleza do sul em Lisboa, onde olhares julgam mais que tecidos. Mariana assentiu, sentindo o perdão crescer como era em uma parede de alfama. Então junta-te a nós. Não como agente, mas como aliada. Ajuda-nos a tecer uma rede para designers como eu, mulheres que misturam o folclore com o futuro, sem medo. Catarina aceitou e assim nasceu uma aliança improvável, as três mulheres, cada uma com suas cicatrizes, planeando a coleção Laços Invisíveis como o general planeja uma batalha. Catarina usou seus contatos para reconquistar patrocinadores. Uma ligação para a Delta Cafés resultou em um novo acordo, outro para a Câmara de Comércio de Porto trouxe artesãs de rendas de caminha. Inês e Lourdes, encantadas, preparavam festas semanais. Cataplana de marisco de um pescador de Ericeira, danças ao som de viola de fado, conversas que fluíam como Mondego em Coimbra. O treinamento para o desfile de primavera foi uma sinfonia de caos criativo. Na ateliê, rolos de tecido rolavam pelo chão como ondas em Matosinhos, modelos de todo o país, de raparigas de Bragança com sardas como pintas de pintalhos, a morenas de Loulé com curvas de deusas pré-históricas, provavam peças que celebravam a diversidade lésbica portuguesa, vestidos andrógenos inspirados nas trajes de montanha da Serra da Lousã, corpetes fluídos que evocavam as saias das ceifeiras de Castro Verde. Sofia, agora CEO designer, esboçava padrões com Mariana, suas mãos sobrepostas no papel como amantes em uma tapeçaria renascentista. Catarina, redimida, gerenciava a logística com eficiência renovada, reservas em hotéis boutique do Chiado, convites para a Embaixada Francesa, até uma parceria com o Museu do Traje em Lisboa para a autenticidade cultural. Isto não é só moda, disse ela uma noite, enquanto bebiam um Jaimlet com gin de palmela. É um manifesto. Para mulheres que amam mulheres, em uma terra onde o fado canta a dor mas esquece a alegria. O dia do desfile chegou como um equinócio, céu azul sobre a Praça do Comércio, brisa do Tejo carregando o perfume de laranjeiras em flor. A multidão era eclética, editores internacionais, famílias de Alfama com crianças de mão dada, ativistas LGBTQ+, de associações como a ILGA Portugal, todos sob tendas brancas decoradas com guirlandas de ervas de São João. A música começou com um quarteto de fado, violas tristes cedendo a ritmos alegres de canção popular, como em uma romaria de Afife. Sofia abriu o desfile em um vestido de chifão azul cobalto com bordados de conchas de Troia, caminhando com graça que paralisava corações. Seguiram-se peças que contavam uma narrativa, separação em tons cinzentos como névoa minhota, traição em vermelhos furiosos de pimentão alentejano, reconciliação em brancos perolados de conchas de berlengas. Catarina, na produção, sussurrava encorajamentos aos bastidores, enquanto Mariana observava da asa, o coração inchado de orgulho. O ápice foi o gão final, Sofia e Mariana juntas no tablado, o vestido uma fusão de rendas e sedas, com um cinto de filigrana de Gondomar simbolizando uniões eternas. Não houve palavras, apenas um olhar trocado, profundo como o poço de uma cisterna mora em Silves, e a chave de prata que Mariana entregou, chave da ateliê, mas também do futuro. A ovação foi ensurdecedora, como o mar em fúria Nazaré, e lágrimas fluíram livremente. Meses após o desfile, Lisboa acordava com um novo ritmo, como se a cidade tivesse costurado suas próprias feridas com fios de esperança. Laços Invisíveis vendeu esgotado, lojas em Porto, Faro, até exportações para galerias em Nova Iorque que celebravam moda quer. Mariana e Sofia mudaram-se para uma casa maior no bairro Alto, um sobrado com varanda de ferro onde plantaram jasmins e penduraram redes para noites de conversa sob estrelas. Não era um conto de fadas sem espinhos, havia discussões sobre prazos de coleções, noites em que o cansaço transformava palavras em farpas, mas resolviam com abraços e chá de limeira, como avós resolvem brigas em quintas de Monte Moro Velho. Catarina floresceu em sua nova consultoria, Tiares Livres, mentorando jovens designers de todo o país. Uma trans de Viseu com linhas inspiradas em bordados de Paul de Argan, uma imigrante cabo-verdiana em Lisboa fundindo padrões crioulos com azulejos. Ela visitava Mariana e Sofia mensalmente, trazendo queijos de azeitão e histórias de sucessos, o riso agora genuíno, livre do veneno da ambição solitária. Vocês me salvaram, confessava, erguendo uma taça de espumante de bairrada. Como uma costura que reforça uma peça gasta.
A indústria mudou sutilmente. Artigos no Observador debatiam a revolução lésbica da moda portuguesa, inspirando coletivos em Braga e Setúbal. Mariana recebeu prémios, o de designer emergente no Portugal Fashion Awards, mas o maior foi ver Sofia brilhar não só na passarela, mas como CEO proprietária da marca, esboçando coleções que capturavam a essência do Sul, saias leves como brisas de Tavira, tops bordados com escamas de peixe de olhão. Uma tarde de outono, elas caminharam pelo Tejo, de cais do Sodré Belém, parando para pastéis de nata na Pastéis de Belém, o creme quente escorrendo como memórias doces. Lembras-te da confissão? Perguntou Sofia, lambuzando os lábios. Mariana riu, limpando um borrão com o polegar. Como esquecer? Foi o meu fado mais arriscado. Sofia parou, virando-se para o rio que brilhava como seda tecida. E agora? Qual é o próximo padrão? Mariana puxou-a para perto, os rostos próximos o suficiente para compartilhar respirações. Um de nós duas, entrelaçadas, eternas, como o Tejo e Lisboa. O sol poente tingiu o céu de laranja e púrpura, e quando as saias alentejanas de uma coleção antiga. Elas beijaram-se então, casto, profundo, sob o olhar indiferente dos monumentos que viram impérios nascer e cair. Não era o fim de uma história, mas o começo de muitas, de amores tecidos em segredo que agora brilhavam à luz, de uma Portugal onde o coração não se esconde atrás de rendas, mas as USA como armadura de orgulho. E em Alfama, naquela noite, uma fadista anônima cantou uma nova melodia de saudades curadas e laços invisíveis que, enfim, se revelam.